Antes de falar, porque assim, o assunto é indigesto, é um assunto terrível, complicado, e inclusive a rede social não ajuda, porque quando a gente vai tratar esse assunto, acontece inclusive bloqueios, né, derruba o canal, derruba não sei o que, o algoritmo sempre tá de olho exatamente. Nisso aí. Agora, por que é que vocês embarcaram nessa militância, nessa luta para a prevenção do abuso sexual infantil? Você começou a estudar sobre isso e falou, quero tratar esse assunto. Ou como é que vocês chegaram nisso? Não foi assim uma escolha, digamos... premeditada. Acordei um dia e disse, vou fazer isso na vida. Não foi. Eu sou uma pessoa que sofreu abuso na infância, né? Eu tive essa infeliz experiência na minha infância, dos 9 aos 12 anos de idade. Por uma mesma pessoa? Pela mesma pessoa. Houve outras situações, mas essa talvez tenha sido a mais... fatores de impacto foram maiores, porque era uma pessoa muito próxima, que frequentava a minha casa. E então houve essa experiência. Eu tive também, né, a experiência de contar na época, né, para minha mãe. Não havia muita informação naquele 31 anos atrás, né, quando eu consegui contar a respeito disso. Você contou na mesma época? Não, eu contei 2 anos depois que tinha parado. Já tinha encerrado, cessado. Embora tinha acontecido um outro episódio que me fez despertar que eu precisava contar, mas embora minha mãe tenha acreditado, a gente ficou naquela situação de não se sabe o que faz. Hoje a gente já percebe muita gente que não sabe o que fazer. Naquela época isso era mais difícil ainda, a informação era muito mais escassa. Mas eu convivi com essas marcas, com essas sequelas por muitos anos, mesmo não demonstrando, não aparentando, mas eu tinha muitas sequelas desse abuso sexual que eu só reconheci na vida adulta. Mas eu resolvi, nós começamos a trabalhar com essa temática sem que nós entendêssemos que a gente estava fazendo isso. Nós começamos sem perceber, por causa de uma situação que nós enfrentamos, que foi com a nossa filha, né? Hoje a Júlia vai fazer 21 anos, ela é a coordenadora do núcleo infantil do REAGE, ela quem prepara todas as oficinas com crianças. Hoje ela tem quantos anos? Hoje ela vai fazer 21, agora em julho ela faz 21 anos. Mas a Júlia, ela sofreu um abuso sexual por volta de 10, 11 anos ali, que houve as primeiras investidas, e esse abuso sexual aconteceu dentro da igreja, dentro do ambiente da igreja. Por uma pessoa extremamente de confiança. Não no convívio das pessoas da igreja, mas na igreja dentro mesmo? Dentro do local, dentro de uma das salas da igreja. Então, sua filha tinha quantos anos? Ela tinha entre 10 e 11 nas primeiras investidas. Né? É importante a gente falar disso porque o abuso sexual ele é muito sutil e muitas vezes parece brincadeira. Tem um tom de brincadeira, tem um tom de foi sem querer. As primeiras investidas começou que ela se lembra, ela teve... alguns episódios de perda de memória que ela tem conseguido resgatar agora, depois de muitas terapias, mas isso é normal, é uma amnésia dissociativa pós-traumática que pode acontecer no abuso em várias situações, mas ela teve um reconhecimento quando ela estava com 12 anos, ela percebeu que ela estava numa situação de perigo. E vocês como pais descobriram com quantos anos? Ela tinha 12 anos. Então, 2 anos depois... de algumas investidas e depois situações que ela percebeu que ela realmente estava em perigo. Que foi um dos episódios, houve uma ação um pouco mais ousada da parte dele, né? Com toque físico. Não, vamos lá, desculpa. Tá. Não sei se posso fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta, pode fazer. Troca em miúdos isso daí. Porque, por exemplo, quando ela tinha 10 anos, o que estava acontecendo? Sim. Que você está chamando de sutil, de que fica na... até para a mãe que está ouvindo a gente, entender, tá certo. A gente, muitas vezes, não entra em muitos detalhes, porque às vezes isso causa alguns gatilhos em algumas pessoas, mas é importante a gente trazer isso. Mas toques nas partes íntimas de uma maneira que parecia uma brincadeira. Ai, foi sem querer, encostei sem querer. Ai, desculpa, não. E ela ficou confusa com relação a isso, porque parecia uma brincadeira. Ou tapinhas, sabe? Isso no ambiente da igreja? No ambiente da igreja.
Mas a pessoa era do Ministério Infantil? Não. Ele era uma pessoa que trabalhava na igreja, mas não era do Ministério Infantil. Era um homem ou uma mulher? Um homem. Adulto? Um homem adulto da nossa idade. Tinha uma filha da idade dela, inclusive. Convivia todo mundo ali e tal? Sim, era amigo nosso, pessoal. Da nossa mais extrema confiança. E algo que chamou muito a atenção foi numa determinada noite, onde eu estava trabalhando, né? Eu estava na minha sala, na igreja, e uma sala ao lado a minha filha preparando ali, né, a aula para ela era auxiliar do Ministério Infantil, né? Foi onde imprimindo. Também, aí eu acho que onde a minha filha caiu a ficha, né? Mas o que houve? Porque aí ele entrou, fechou a porta e ameaçou tirar a roupa, né? Ameaçou abrir o zíper e tal. Ela parou, né? E aí a minha filha menor, vindo, talvez, eu não lembro se ela estava na minha sala, mas ela entrou na sala e aí ele assustou. E aí ele parou, né? Aí a minha filha pequena, nós entendemos ter sido um livramento do Senhor mesmo, porque a minha filha falou assim: Júlia, o pai tá te chamando. Mas eu estava na minha sala trabalhando, não estava chamando ninguém. Ela tinha só 5 anos, né? Não tinha como ela ter esse discernimento de trazer uma fala dessa. Então, nós entendemos isso como uma intervenção do Senhor mesmo. E a própria Júlia falou há um tempo atrás, então, mas para ele chegar nesse ponto, então quer dizer que fazia tempo. Exatamente, tempo. Já tinha isso. tempo. Essa é uma característica importante. E até esse dia da sua menina menor, pequenininha, falar, vocês não sabiam? Não fazíamos ideia, nem desconfiávamos. Como é que ela começou a abrir o jogo? Ela, na verdade, ela começou a ter uma mudança de comportamento. E isso é um dos sinais, mas nós não tínhamos conhecimento disso. Nós não sabíamos. Hoje você sabe. Hoje eu sei. Tá, vamos lá. Quais são os alertas, então, de mudança de comportamento? Que a mãe tá ouvindo a gente, ou o pai, a avó, sei lá, o tutor, que tem que observar no comportamento. O que muda no comportamento de uma criança que está sofrendo abuso? Esse é o maior sinal, uma mudança de comportamento repentina. Então, a Júlia, por exemplo, ela sempre foi uma menina que gostava de se vestir bonitinha, com as roupas dela que ela, né, tinha e tudo mais, sempre muito decente. Ela nunca tivemos problemas com ela em relação a isso, mas ela passou a se vestir de uma maneira extremamente largada. Ela queria colocar a calça mais larga que ela tinha, a blusa mais larga que ela tinha. Era uma forma. Deixou de se cuidar, né? Deixou de se cuidar, era uma forma. E isso é um sinal, porque a vítima, ela pode pensar que a culpa é dela. Então, assim, sou eu quem estou chamando a atenção, então eu preciso me esconder. Isso pode acontecer, isso é um sinal. Ela também sempre amou ir à igreja, sempre amou fazer as coisas da igreja. E, de repente, ela começou a rejeitar esse lugar que antes era tão importante para ela. Começou a ter essa rejeição. E ela começou a ter acessos de raiva quando a gente dizia que ia para a igreja. Mas para nós, que não tínhamos conhecimento, era só uma fase da adolescência. Revoltada, enfim. Então a gente não percebeu. Mas não demorou para ela. Esses são sinais. Eu vou falar como ela nos contou, mas só para a gente reforçar um pouco mais essa questão. A criança, ela pode ter esse comportamento com relação às vestimentas, e ela pode também ir para um outro extremo, que é se tornar extremamente sexualizada. Ela pode ir para o extremo... Começar a se vestir vulgar. Exatamente, isso pode acontecer. A gente presta atenção, pastor, nas mudanças repentinas de comportamento. Uma criança que antes não tinha um comportamento de choro e está sempre agora chorando, está pelos cantos. É uma criança que começa a rejeitar lugares ou pessoas. Lembrando que nem sempre a vítima de abuso vai ter essa rejeição. Pode acontecer também o contrário. Esses sinais também podem nos trazer alerta de outros sofrimentos, como bullying, enfim. De qualquer maneira, a gente precisa prestar atenção. Uma mudança repentina de comportamento são muitos sinais, mas se a gente puder enfatizar esse, o que mais... de comportamento repentina. Entendi. Repentina. E você tinha percebido, então, essa mudança, mas não estava associando com nada. Tá? Falar, rebeldia de adolescente. É isso mesmo. E quanto às roupas, você acha que é porque ela não queria mais mostrar o corpo, é isso? Isso, exatamente. Ela queria se esconder. Porque entende-se que a vítima carrega um sentimento... É o sentimento clássico das vítimas de abuso sexual. Vergonha, culpa, medo, insegurança. Acha que a culpa foi dela, né? O fato dela usar determinada roupa foi o que estimulou a pessoa. Ela se coloca como ela sendo culpada. Exatamente. Tá, então ficou uns 2 anos, pelo jeito. Aí ela
Quem procurou quem? Ela não demonstrou esses sinais durante todos esses 2 anos. Os sinais começaram a aparecer a partir desse episódio mais claro, porque ficou claro para ela que ela estava correndo risco. Antes não ficou. Ela ficava incomodada. A gente ensina muito as crianças a respeito disso. Que qualquer interação, qualquer toque, não precisa ser nas partes íntimas. Pode ser porque qualquer ato libidinoso contra uma criança ou um adolescente, a lei do artigo 217A do nosso Código Civil. Qualquer ato libidinoso contra uma criança ou adolescente, ele pode ser com ou sem toque físico. Se trouxer desconforto, a gente ensina isso para as crianças, porque é difícil você falar, olha, não pode tocar aqui, não pode tocar ali. Você fica com muito não pode, não pode. E muitas vezes o abusador, ele não vai tocar direto nas partes íntimas. Ele pode fazer outras interações que tragam esse desconforto. É uma coisa que fica ali subjetiva, mas vai trazendo esse desconforto. Então, ela teve esse desconforto por algum tempo, mas quando ela percebeu, teve discernimento, eu estou correndo risco de verdade. Isso durou apenas um mês. Né? Isso durou apenas um mês. Que foi desse momento que a sua filha menor entrou. Durou um mês até ela nos contar. Porque ela que te chamou? Foi. Do nada, você tá lá vivendo. Você já era psicóloga? Não era. A psicologia veio depois. Tudo acontece depois disso. Isso daí foi a virada de chave na nossa vida e no nosso ministério. Então, peraí, você tá lá vivendo a vida normal tal, e ela fala, mãe, eu quero te falar um negócio, é isso? Foi quase isso. Na verdade, ela já estava há um mês remoendo aquela situação que havia acontecido. E nisso ela tinha 12. Já estava com 12 anos. E ela escreveu uma carta, porque ela não conseguia falar. Ela fala que ela sempre se expressou melhor escrevendo. Então, ela escreveu e estava tomando coragem para me entregar, até que ela tomou essa coragem e me entregou. E lendo aquela carta ali, sentada diante dela, eu olhei para tudo aquilo e eu não consigo mensurar o sentimento de ter lido aquela informação. E ela falava o nome do cara. Falava o nome, o que tinha acontecido, com muitos detalhes. Isso é muito importante porque uma criança, um adolescente nessa idade, não vai ter repertório nem razão, né? Crianças mentem, pastor, para sair de confusão, não para entrar. Né? Não para entrar em confusão. Então, aquela situação ali foi muito complicada. E eu, quando li, o Real já começou ali, mas eu não sabia. Porque quando eu li aquela carta, eu tinha uma certeza. Eu não sabia o que fazer. Eu não fazia ideia. Nem eu, nem o André. Ninguém sabia. Mas eu tinha uma certeza. Não fazer nada não era uma opção. E alguma coisa tem que ser feita. Então, esse Real já foi como se fosse um chamado assim do céu, como se fosse um grito mesmo. Você leu a carta na frente dela? Na frente dela. E falou o que pra ela? Eu disse pra ela, eu acertei nesse ponto, hoje eu sei que eu acertei, mas eu nem sabia que era isso que precisava ser feito. Eu só abracei e falei que eu acreditava nela. Eu acredito em você, você não tem culpa disso, e é isso que a gente tem que dizer pra uma vítima de abuso. E disse pra ela que a gente ia fazer algo a respeito. E aí ela se desesperou, ela falou assim, mas eu não quero que crie uma confusão. Se contar pro pai, não sei o quê, aí vai envolver, vai... Muita gente. Tadinha. Então, ela entrou nesse mecanismo, né? Enfim, com muito medo. Uma criança, você não... E eu só disse pra ela que ela não precisava se preocupar. Ela não precisava se preocupar que esse problema agora era nosso, não era mais dela. Então foi assim, a gente levou isso até a liderança da igreja. A igreja teve um posicionamento extraordinário. Extraordinário. É um exemplo e um testemunho o que aconteceu na nossa vida com relação à igreja. Nós éramos membros, né, dessa igreja, da Igreja Cristã da Trindade. E a gente pode falar isso abertamente, porque a Igreja Cristã da Trindade tem, do pastor Paulo Romero, eles têm autoridade para falar sobre esse assunto, porque eles se posicionaram. Claro, primeiro a culpa não é deles. Aconteceu lá dentro, mas a culpa não é deles. Aí quando eles souberam, como é que foi tratado? Eles fizeram parte muito importante, né? Porque a Simone, ela é psicóloga também, né? Ela é esposa do pastor Paulo Romero. Na noite eu estava na igreja trabalhando, quando eu cheguei em casa, a Renata me mostrou a carta. E imediatamente liguei pro pastor Paulo. No mesmo dia, tudo isso aí aconteceu no mesmo dia. Isso. Ela falou pra ela e ela contou pra você? Isso, eu liguei pro pastor Paulo, marcamos no outro dia de manhã. E conversando com o pastor Paulo, falei, pastor Paulo, não sei por onde começar. Porque assim, a igreja está envolvida. Eu não quero expor o nome da igreja, tal. O pastor Paulo, a frase dele foi a seguinte: a igreja não precisa de defesa. A Simone leu a carta e disse, nós temos a verdade.
O pastor Paulo falou, a igreja não precisa de defesa, isso aqui é um crime. Então nós vamos apoiá-los e vamos... Até o fim. E fomos até o fim. E fomos. E aí então. a igreja... E o rapaz era funcionário da igreja? Aí deram férias para ele. E aí nos acompanharam, Simone e o Romero nos acompanharam em todos os processos, em todos. Simone foi por 2 vezes conosco, né, no fórum, nas audiências. Eu acho que isso fez toda a diferença. Toda, né? Porque... toda a diferença. Muito. Eu não sei o que seria. Eu sou eternamente grata. A Igreja Abraça é filha da Igreja Cristã da Trindade. Sim. Nós temos um relacionamento excelente. Inclusive a Júlia, minha filha, esteve num podcast da Igreja Cristã da Trindade, né, recente, que é o Aprendendo com Elas. Ela contou o testemunho junto com a Simone, elas se emocionaram muito ali, né, juntas. Então, assim, hoje a Júlia, ela, claro, demorou, né? Demorou. Foi um processo de muitas terapias, de acompanhamento, aconselhamento, mas hoje ela tem experimentado cura e transbordado essa cura também. Hoje ela já é maior. Hoje ela é. E faz psicologia também. Ah, que bom. Tá fazendo psicologia. Quais foram os passos, né? Eu quero já voltar para falar da criança, mas só para contar esse testemunho de vocês, porque é um testemunho, né? É um testemunho. Quais foram as etapas, então? Aí, por exemplo, aí o pastor Paulo Romero falou, não, vamos embora, vamos denunciar e tal, já era, vamos embora. E aí vocês entraram com denúncia, crime mesmo? Sim, imediatamente. Nós fomos até a delegacia, fizemos o boletim de ocorrência e fizemos tudo o que precisava ser feito. Infelizmente, algumas leis vieram depois, né? Houve ato sexual? Não houve conjunção carnal, não houve. Mas o registro é de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, ele é qualquer ato libidinoso. Inclusive, foi uma coisa que nós assustamos, né? Quando a gente pegou o registro de estupro, a gente quis retificar. Então não é assim também, né? Não é tudo isso. Tal. Mas aí, na delegacia nos falaram, qualquer ato libidinoso contra um menor de 14 anos, ou um vulnerável, uma pessoa que não consiga oferecer resistência. Então, no caso dela, ela não foi, não houve um ato sexual, ela não perdeu a virgindade, por exemplo. Isso. Mas teve... Mas a violência emocional é gigante, né? Isso. Exatamente. E é até algo que é importante, porque muitas vezes a pessoa não reconhece o abuso sexual. Ou então, algumas vezes, pastor, quando uma criança vem contar que sofreu um abuso, é minimizado esse abuso, porque aí pergunta-se assim, mas como foi? Categoriza, né? Como foi isso? Mas foi com... Nossa, mas foi por cima da roupa, pôs por a dentro mão, da pôs roupa? a boca, pôs no seu Como se fosse só uma passada de mão fosse menos violento. Isso. Né, do que a conjunção. E tudo é uma violência. Né? Causa estrago na mente da criança, assim, né? Quanto menor a criança, né? Tem alguns aspectos também psicológicos. Quanto menor a criança, maior serão os danos. Então, uma criança menor que não consegue ter discernimento também, as descargas neurobiológicas que acontecem no cérebro da criança modificam anatomicamente o cérebro. Por causa de toques nas partes íntimas, isso pode ter um prejuízo na fala, prejuízo motor. Então, existem consequências do abuso sexual que vão para além de um trauma na vida sexual, na vida adulta ou na adolescência. Ele pode causar ali questões que muitas vezes a gente não associa a uma consequência de abuso sexual. E milhares de pessoas hoje enfrentam consequências na vida adulta por abusos sexuais sofridos, e elas não associam isso a esse trauma. Virou um processo criminal. Virou um processo. Como terminou esse processo? Não terminou? Como é que é? Terminou. Nós tivemos, então, a primeira audiência. A Júlia prestou depoimento. Embora, na época que a Júlia nós fizemos a notificação dela, não havia ainda instaurada a lei do depoimento especial, que é uma lei que garante que a criança fale apenas uma vez. Então, a Júlia falou na delegacia, a Júlia falou no Pérola Byton, ficavam chamando, fazer exame, no CRAS, onde no ela Conselho foi, ela Tutelar. Ela precisou falar muitas vezes. Isso é horrível, isso revitimiza, isso traz muitos traumas. Hoje a criança, então, para quem está nos ouvindo aqui, foi fazer uma notificação, não precisa levar a criança na delegacia. Não leva a criança na delegacia. Você faz a notificação, a criança vai ser convocada para uma escuta especializada, para um depoimento especial. Que legal, eu não sabia que então há toda uma proteção para a criança. Exatamente. Eu estou desconfiando, sei lá, eu tô com a prova lá que a minha filha está sendo abusada ali e tal. Eu não preciso levá-la. Então. Não precisa. Embora você possa chegar na delegacia e podem dizer assim para você, precisa trazer a criança aqui.
Aí você vai e coloca a lei 13.431, que é uma lei do depoimento especial. A criança vai falar uma vez só. Vou trazer, mas você já vai gravar esse depoimento. Vai ser o depoimento especial que ela vai dar aqui. Se for, eu vou trazer. Se não for, eu só vou fazer isso na oitiva do depoimento especial. Na hora certa. É lei. E é com psicólogos ou não? Normalmente com psicólogo forense, psicólogo jurídico que vai fazer essa... Pode ser com outro profissional, tem outros profissionais capacitados para fazer isso, mas um profissional que tem aí tenham técnicas da escuta especializada, que é uma escuta com protocolos. Pelo menos um pedagogo, alguém formado em pedagogia mínima. Normalmente são pessoas que estão dentro do jurídico, né? Precisa estar dentro do jurídico, precisa ser alguém desse órgão, né, do jurídico, mas pode ser o juiz, não tem problema ser o juiz, mas normalmente acontece com um psicólogo jurídico. Entendi. Bom, só uma coisa sobre o fechamento, né? Sim, houve ficou. uma situação então ali e foi levado, o Ministério Público acatou como denúncia e foi feito, então a denúncia pelo Ministério Público, nós fizemos a audiência, ela foi ouvida, eu fui ouvida, isso foi para a segunda instância, foi para a terceira instância, enfim, são, né, coisas mudaram no meio, demorou, enfim, mas ele está preso. E eu acho que é importante... Quantos anos ele pegou? 9 anos e 4 meses. E eu acho que é importante a gente falar disso, porque muitas vezes eu escuto, eu não vou fazer porque isso não dá em nada, isso dá trabalho, e de fato, dá trabalho. Mas né? assim, cara, eu acho assim, ó, é verdade que às vezes não dá em nada, mas se é tua filha, se é teu filho, essa filha, esse filho, ele tem que ver que o teu pai, tua mãe, fez alguma coisa. É isso. Tá fazendo pelo menos o que tem que ser feito. Porque não deu em nada, é um problema da justiça. Meu pai cuida de mim, minha mãe cuida de mim. É isso. Foi isso que nós pensamos desde o começo, né? Não era uma questão de vingança, era uma questão de cuidado. De cuidado. Então, minha filha hoje, ela, graças a Deus, isso ajudou muito também no processo de cura. E como foi o momento de encarar a pessoa? Teve isso? Porque você falou que eles eram amigos. Sim, eu nunca mais o vi, mas o André me encontrou. Um dia, eu saindo do culto pela manhã, eu encontrei. E eu confesso, eu tive uma crise de choro. Porque a gente, homem, né? A gente se acha que é valentão, né? Não, vou pegar, vou brigar, vou bater. Eu acho que ele quer ter uma crise de choro. Então, e quando eu olhei, o meu coração disparou de uma forma que eu não consegui fazer. Eu não consegui falar. Você viu ele na rua? Vi na rua, saindo da igreja. Eu não conseguia falar, eu não consegui nada. Aí eu fui embora, então vocês não tiveram um encontro assim, tipo assim, lá no julgamento? Não, lá no fórum eu ouvi, mas eu não quis chegar perto. Inclusive, isso é uma coisa que foi extraordinária no fórum, porque nós ligamos pro assistente social quando nós estávamos chegando e eles já nos buscaram no portão para não pegar fila nem nada, para não ter esse encontro. Então, eles protegem muito nesse sentido. Que legal, também. Que bom. A história, eu já conhecia esse depoimento, é um testemunho também, mas não nego que eu me emociono, sou pai, né? Então é muito difícil ouvir, né, essas coisas. Misericórdia, só Deus para cuidar da gente mesmo também, porque da nossa saúde emocional, sabendo que seu filho, sua filha tá passando por uma situação dessa e você primeiro dá vontade de matar a pessoa, né? Sim. Aí, enfim, vamos lá. Tem aqui ouvinte pelo WhatsApp que eu prometi, solta, por favor. Bom dia, pastor César, bom dia, irmãos. Eu estava ouvindo, né, o Biblicamente de hoje e passei recentemente por uma situação parecida com uma sobrinha, né, que alegou que o meu irmão tinha abusado, né, dela, não como a irmã trouxe aí, não de uma maneira, não houve penetração, né, mas houve alguns abusos e, assim, é um tema muito delicado, porque essa minha sobrinha é jovem, né? Ela tinha aproximadamente 12 anos nessa época, mas ela tinha alguns problemas de caráter mesmo, sabe? A gente tinha muito problema com ela, tanto que ela estava passando uns tempos
na nossa casa, entre a minha casa e a casa do meu irmão, porque teve problema com a mãe, problemas familiares muito difíceis, né? Ela teve problema com a mãe, e o pai também não queria levar para morar com ele, inclusive a mãe dela, que era minha irmã, se suicidou recentemente. Então, assim, era uma história de muitas dificuldades, e assim, ouvindo tudo isso, eu não sei se devia acreditar nela ou não, sei, mas quando a irmã estava falando ali dos relatos da filha dela, de coisas que parecia brincadeira, eu presenciei em algumas vezes, então estou inclinada a crer que realmente eram verdade, né? E agora o que fazer, né? Com tudo isso. Renata. Eu sinto muito, em primeiro lugar, que vocês estejam passando por isso, que essa dor tenha também batido à sua porta. Mas o que eu posso dizer hoje também como profissional é que dificilmente uma criança mente a respeito dessa situação. Nós temos pesquisas de institutos sérios como o IPEA, por exemplo, que nos traz que 92% dos casos que são relatados, eles são verdadeiros. Os 8%, a gente normalmente tem um adulto por trás, incentivando essa criança a falar alguma coisa para prejudicar. Casos de alienação parental, que também é um outro tema, mas também é muito equivocado. Mas isso se desfaz também no jurídico. Depois das oitivas, é muito fácil principalmente para os profissionais pegarem essas questões. Mas focando na sua situação, a sua sobrinha, quando você fala problemas de caráter, eu não sei exatamente do que você está falando, sobre mentiras ou sobre questões de comportamento, mas o abuso sexual, ele traz consequências até de delinquência. Até a delinquência pode ser uma consequência do abuso sexual. Então pode ser que ela já estava também tendo comportamentos de caráter como um grito de socorro. Porque, pastor, as crianças nem sempre vão usar palavras para nos contar que estão sendo abusadas. Às vezes o comportamento delas é um grito de socorro. Ela pode manifestar de formas para atacar. O alvo da raiva dela não são aquelas pessoas, mas ela não consegue discernir o alvo da raiva, o alvo da tristeza. Então, crianças que costumam mentir também podem estar passando por situações que ela precisa esconder muita coisa. Esconder segredos, esconder sentimentos. Então, o que eu diria para você, minha querida, nesse momento, acolha a sua sobrinha. Ela tem já uma história difícil com relação a essa mãe que tirou a própria vida, né? Então, acolha a sua sobrinha e diga para ela que você não sabia o que fazer, você não sabia como se portar. É possível fazer o caminho de volta. É sempre possível fazer o caminho de volta. E isso é curador para a vítima, é curador para a pessoa que passou por isso. E ela vai se sentir acolhida. Vai se sentir acolhida e vai se sentir acreditada. E não sei quantos anos tem essa menina agora, mas é importante saber que é possível fazer essa denúncia ainda. Essa notificação é possível ser feita, porque nós temos a lei Joana Maranhão, que de 2012 para cá, qualquer abuso sexual que tenha sido cometido contra uma criança ou uma adolescente de 2012 para cá, essa vítima vai ter até os 38 anos de idade para fazer a denúncia. Porque entende-se que muitas vezes a vítima não consegue perceber o abuso ali na infância nem na adolescência, só na vida adulta. Então, a partir do momento que ela faz 18 anos, ela tem 20 anos para fazer essa notificação. E então, o Reaja pode ajudar essa mãe? Pode, essa tia, podemos sim fazer a orientação com essa Como tia. Que ela procura? Pode nos procurar pelo Instagram, lá no direct, eu mesmo respondo, re_aja.oficial, Reaja. Ou então, meu Instagram é mais fácil, talvez, Renata Ciscar, com S. Pode me procurar ali pelo direct e a gente faz uma orientação, tenta entender onde ela está, se de repente tem alguém ali próximo que a gente conhece que consegue ajudar.